Olá, boa noite. Eu sou Isadora Machado. Primeiramente, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de pele, eu sou uma mulher negra, jovem, de pele não retinta. Tenho olhos castanhos. Os meus cabelos, eles são castanhos na raiz e loiros no comprimento. Eles são crespos abaixo dos ombros. Eu uso um óculos de armação gatinho, que a gente chama, né? Marrom claro, e estou usando um batom marrom também, para um tom terroso. À minha esquerda aparece um pilar redondo com a jiboia, né? Trepando ali nele, e um vasinho com ervas secas. Bom, eu coordeno junto com Isabelle Ferreira o educativo da exposição Vida Transbordante e os Desejos do Mundo, que está ocorrendo no Solar dos Abacaxis, lá na Rua do Senado, número 48, no centro do Rio de Janeiro. A exposição ela ficará em cartaz até o dia 4/11. E hoje estamos aqui para iniciar a nossa segunda roda de conversa da formação de educadores, intitulada Multissensorial, Estímulos entre o Corpo e Ecologia, com Tuca Mello e a Bahia. Né? Antes de falar um pouco mais sobre a motivação de criar essa roda de conversa e passar a palavra para Tuca e Iá, vou falar um pouco sobre a exposição. Ela parte dos estudos e experiências propostas pelo campo das ecologias queer, reunindo obras de 15 artistas cujas maneiras de sentir, pensar e ser com o mundo oferecem alternativas potentes à limitada e limitante concepção da realidade imposta pela ciência moderna. O título da mostra expressa uma cosmovisão, na qual o mundo é um grande, contínuo e irrepartível fluxo vital. Nele, humanos não ocupam o ilusório centro das narrativas, mas são apenas uma das infinitas manifestações da inteligência e memória do planeta. Tem a curadoria de Lohane Mendes, Bernardo Mosqueira, Ana Clara Simões e Catarina Duca. Fiz essa introdução sobre a exposição, afinal, a gente está aqui no segundo dia da formação de educadores e quero que todos vocês que estão participando vão para a nossa exposição, conhecer as obras, fazer a visita mediada, que terá neste sábado, dia 23, às 13 horas da tarde, com a nossa equipe do Educativo. E é isso, hoje estamos aqui para falar sobre multissensorialidade. A exposição é uma exposição que vai além desse campo visual, não é uma exposição monossensorial. Vocês vão ser estimulados com elementos sonoros, olfativos, além dos elementos visuais. Então, a multissensorialidade, né, ela vem muito nesse lugar da gente pensar as múltiplas interações existentes. E estar aqui hoje pensando, né, essas múltiplas interações, esses múltiplos sentidos que pode vir da interação entre o corpo e ecologia, é muito importante também para a gente pensar a acessibilidade dessa exposição para todas as pessoas. É uma exposição que em breve também terá o recurso de audiodescrição, e esse recurso, né, é um recurso que possibilita que pessoas com baixa visão e pessoas cegas possam acessar e fruir essas obras. E isso, atrelado à multissensorialidade, vai para outra dimensão. Então, o diálogo de hoje, né, é justamente pensar esses múltiplos sentidos que pode surgir dessa interação com a ecologia, os impactos, né, os diferentes estímulos
E como isso pode acionar outros sentidos nesse fazer artístico, nessa criação, além do visual, né? Então, eu quero apresentar para vocês Tuca Mello e a Bahia. Tuca Mello é artista, multimídia e pesquisador, graduado em artes na Universidade Federal Fluminense. Seus trabalhos se articulam em torno do corpo e suas possíveis extensões, além de criações de atmosferas e materialidades. Desenvolve trabalhos em diversos meios, principalmente no hibridismo entre audiovisual, performance e objeto-instalação. Trabalha com matérias orgânicas como fungos, espinhos, membranas biopolímeras, galhos, cipós, e a partir da itinerância e efemeridade do rastro, permeando e criando mistérios e ficções que possibilitem edificações de novas corporalidades e diálogos interespécies. E a Bahia tem formação em design de moda, estudou na Escola de Arte e Tecnologia e Espetáculo e na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Seu processo de pesquisa tem se desdobrado na experiência orgânica, nos centros urbanos, repensando o lugar da natureza, na cidade, a partir da experimentação, intervenção, né, da ação do corpo e de materiais subprodutos da cultura do lixo. Também se interessa em pesquisar as variadas superfícies que cobrem o mundo, como a pele, tecidos, cimentos, plásticos e as relações desses materiais na integração com os espaços. Seu trabalho tem se dado na forma de imagem, vídeos, objetos, instalações e performance. Então, feita essa breve apresentação, quero dizer que eu estou muito feliz com a participação de vocês. É muito importante para o educativo estar nesse diálogo, estar nesse estreitamento de laços, né, com os artistas presentes na exposição. Então, eu já agradeço muito. E estar aqui nessa formação de educadores possibilita, né, que a gente pense essa ação extramuros, como isso pode chegar no chão da escola, né? Quais as abordagens pedagógicas que a gente pode pensar a partir das obras de vocês. Então, eu passo a palavra, quero que vocês falem um pouquinho, pode falar de vocês, se apresentarem como da forma que vocês, né, quiserem. Lembrando, vou pedir para vocês se audiodescreverem e que vocês falem sobre a trajetória de vocês e as obras presentes na exposição Vida Transbordante e os Desejos do Mundo. Quem começa? Iá ou Tuca? Minha amiga. Não sei. Não sei. Pode começar. Quer que eu comece? Tá bom. Meu nome é Tuca, eu sou uma pessoa transmasculina, não binária, sou branco, cabelos castanhos, olhos azuis, estou com uma blusa preta no fundo branco. Meu processo dentro das artes se iniciou permeando ali o audiovisual, então numa lida com fotografia, com imagem, e essa expressão começou a se desdobrar dentro do corpo, então meu corpo ali em diálogo com aquela câmera, com aquele espaço, e aí as materialidades orgânicas começaram, sempre permearam o meu corpo, sempre teve um interesse de se comunicar com aqueles objetos, e aí começou nesse sistema de acoplagens, de eu entender essas materialidades junto ao meu corpo, e aí meu corpo foi entrando em cena, e aí uma hora eu me vi ali fazendo performance dentro desse campo já dos materiais, lidando com a corporalidade. E aí veio um momento que esse corpo também estava com dificuldade de se apresentar a público, estava precisando de transições, estava precisando de um certo afastamento. E aí eu comecei a também pesquisar esse lugar da performance num campo mais ampliado, assim, pensar, olhar para essas materialidades, entender elas também como uma vida, talvez como
possível, comecei a tentar colocar num lugar mais de protagonismo do que o meu corpo em si, naquela cena, e aí as membranas começaram a chegar numa pesquisa, e já entra aí a multissensorialidade, porque era uma tentativa de pesquisa de texturas, de outros corpos, de tentar também pensar o hibridismo da matéria, dessa criação, dessa metamorfose que acontece, e muito ligado ainda a lugares efêmeros, né? Então, materialidades que você já foge desse controle, aí vem o lugar da cocriação, e essa pesquisa se desdobra para o que tem hoje em dia, né? Que eu sinto que foi, na verdade, uma criação de um local. Eu acho que a minha agência ali foi, na verdade, dar o alimento e dar toda uma estrutura para que esses corpos sensíveis, corpos moles, ali em interação, conseguissem germinar dentro daquela atmosfera. E a partir daí tem outros desdobramentos que eu trago depois, mas bastante nesse lugar de um corpo híbrido que está ali em constante transformação, em constante interação com o ambiente. E aí eu acho que é o início dessa pesquisa e da minha fala. Pode ir, amiga. Sou Iá, eu sou uma pessoa trans não binária, meus pronomes são ela. Eu pelo preso, cacheado, agora, nesse momento. Estou com brincos. Minha pele é parda, mestiça. E estou com uma blusa preta de alcinha. Atrás de mim tem um espelho pequeno. Assim, tipo uma porta. Bom, o meu trabalho, o trabalho que eu estou apresentando no Solar, ele vem de uma pesquisa, de um processo que eu acho que abraça a minha prática, assim, toda em arte contemporânea, mas eu costumo formalizá-la em escultura, né, também. Mas eu começo essa pesquisa e a provocação também dessa fala, né, na minha prática, na minha pesquisa, vem de uma coleta assim, com material. Eu começo a me relacionar com o espaço habitado, assim, com o espaço da urbanidade, a partir desses materiais que eu começo a coletar. E geralmente esses materiais são lixos. E a partir desse material que eu coleto, assim, eu comecei a pensar também a relação de valor dele, assim. Não determinar ele como um lixo, mas também trazer o valor da matéria extraída nesses lixos, né? Então, a partir dessas coletas, eu comecei a experimentar umas formas, experimentar intervenções, assim, comecei a chamar de órgãos, alguns, tentativa de filtrar, ou uma tentativa de organizar esse espaço concretizado, assim, esse espaço planificado, aterrado. E a partir disso chegou um momento que eu comecei a perceber e a também me relacionar e a ouvir esses materiais a partir da sua forma, entendê-los como parte desse bioma. Porque, de alguma forma, esse ciclo do lixo, da extração, ele acaba sendo expelido no mesmo lugar da sua extração, né? Então, tipo, uma árvore que vira uma cadeira, ela serve mais como objeto, ela é descartada. Então, a partir disso, eu comecei a relacionar de outra maneira, né? Porque esses materiais, eles partem de algum lugar. E aí, a partir deles, eu quero, talvez, denunciar ou
começar a falar sobre esses processos modernos, a partir da matéria, a partir do que esses processos fazem no bioma, assim. E fico pensando em como, assim, né, no gesto, né, da prática, fico pensando como falar disso, né? E aí, nessa prática de coletar materiais, eu cheguei na Baía de Guanabara e também nos valões, nos rios urbanos, pensando nessa relação de, né, com uma coisa que é viva no nosso conviver, no nosso... E é isso aí. O trabalho na solar, ele será ativado no dia 30, né? E ele parte dessa ação de coletar essa água, né? E falar sobre essa água, e falar da Guanabara, pensando, questionando esse órgão, isso que não é separado da gente, sabe? Então, acho que é um caminho que estou questionando uma outra relação com essa natureza, e talvez essa natureza inventada, talvez seria outra, não sei, estou nesses caminhos. Quando eu vi a obra de vocês, né? E aí depois das nossas conversas, fiquei muito refletindo nesse sentido, né? Porque tanto a obra sua, Tuque, e de Iá, estão ali lidando com dois ambientes que geralmente as pessoas não acreditam que tem uma vida, um renascimento, né? A Tuca, né, utiliza o chá, né, Tuca? Sim. Chá de hibisco, e o outro chá É chá verde. Chá verde, né? E a tá ali utilizando a água da Baía de Guanabara, né? E acho que até depois você falar dessas hidrografias, né? Que desaguam ali, que faz parte do seu estudo, porque é isso, assim, hoje a relação da humanidade com a Baía de Guanabara é uma relação que muitas vezes não acredita ali que há uma possibilidade de vida, né? Às vezes vê muito lixo, muita poluição, né? Geralmente a gente vê que está imprópria. Então agora até a gente estava até conversando sobre essa questão, né? Que tem tido ali o interesse numa revitalização e da gente pensar. Então acho que pensar nesse renascimento, né? De investigar esses dois ambientes que às vezes a gente não olhariam com esse olhar que vocês estão olhando e estão propondo, né? É justamente sair desse lugar hierarquizado que a gente teve tanto falado, né? Entender também como esse ciclo da natureza, né? Então, eu de verdade, assim, não tinha essa dimensão, por exemplo, Tuca, que, né, pudessem surgir ali do chá essas criaturas não humanas, né? Então, bactérias, fungos que estão sendo co-criados ali numa colônia, né? Vai surgir uma membrana. E aí depois pode até comentar melhor isso. Mas é um caminho assim muito interessante, inclusive para a gente abordar isso em sala de aula, né? Depois a gente vai pensar, vou falar com vocês sobre essas abordagens pedagógicas, mas é isso, assim, é um lugar de extrema importância em que todas as pessoas precisam se despir, né, dessa hierarquia, desse lugar que a gente acha que nós somos o centro e temos o controle de tudo, e a gente precisa estar ali, né, colocando as mãos para as coisas acontecerem. Então, às vezes a gente acha que a natureza não tem essa ciclicidade sozinha, na verdade ela tem e funciona muito bem. Às vezes essa interação do homem, da humanidade,
que acabam fazendo que esses biomas, esses órgãos, essas cocriações vão para outros caminhos, né? Então, eu acho que nessa fala de vocês, vocês até já comentaram um pouquinho sobre essa motivação, né? Como foi o caminho para vocês chegarem nessa investigação e na obra. Mas eu queria que vocês comentassem assim mais um pouquinho, né? Tuca, com essa questão do chás, como que foi identificar que a partir do chás poderia pensar nessa criação, né? Nessa possibilidade. E há também, né? E há tem ali uma história, né? Com essa Baía de Guanabara. Então, acho que seria interessante vocês comentarem um pouquinho sobre isso, para depois a gente também falar dessa questão multissensorial. A partir da sua fala me veio também um lugar interessante que eu não tinha pensado, que é a escolha, né, minha e da IA de trazer isso como trabalho, né, dentro de um cubo branco, dentro de um espaço, trazer também esses elementos. Será que eu travei? Não tem. Trazer esses elementos para dentro da cena, dentro daquela redoma de trabalhos, e também, a partir daí, dar um olhar mais cuidadoso, né, para essas criaturas e para essa água, para essa poluição, para tudo isso que a gente está falando, que muitas vezes é visto como... Ai, será que eu travei? Estão me ouvindo? Sim, tá tudo certinho. Que muitas vezes é ignorado, né? É aquela passagem rápida, aquela passagem de uma desatenção, por exemplo, das bactérias, que são uma grande composição do nosso corpo, junto com as águas, né? E da própria baía, de todas essas águas que compõem, que não chegam mais ali. A gente está te ouvindo. Falar? Agora ficou. Será que ela caiu? Será que Tuca caiu? Voltou. Tuca? Será que a IA puxa? Amiga, puxa aí. Aham. Pode puxar. Então, eu acho que não tem uma história, mas eu tenho uma relação. Assim. Não queria pensar nessa hierarquia também muito marcada também. E as coisas estivessem não se relacionando com o que é humano, o que não é. Então, assim, eu sempre atravessei essa Guanabara, né? De uma maneira, assim, eu moro no Rio já há um tempo. Morava em São Gonçalo, agora moro no Rio. Então, minha memória parte daí, mas eu começo a pensar, antes de chegar na Guanabara, primeiro nos valões, assim, nos rios, assim, que existe uma memória perdida, mas ainda que habitada na cidade. Então meio é meio por esse caminho, assim. Então os valões eles desagam na Guanabara, né? Tem esses rios, essas hidrografias, eles caem na Guanabara. Então eu começo a pensar um pouco a partir daí, assim, mas também a partir do que é o elemento da água, né? Assim, que de uma forma ele se completa em várias corporalidades humanas e não humanas. Então, ela está a todo momento acontecendo assim em vários estados. Então, falar da Guanabara é começar também a falar dessa água. Que não é universal, sim, mas que ela, pelo menos, é incomum assim, dentro
desse ecossistema. E é assim que eu começo a pensar um pouco a água. Está falando sobre isso, porque eu já me perdi. Não, é exatamente isso. Acho que Tuca deve retornar daqui a pouco. É isso, né? Live, problemas técnicos a gente tem. Mas aí, e a gente pode ir continuando nesse papo enquanto Tuca retorna, né? E aí eu queria partir, né, pro centro, assim, da nossa conversa de hoje, que é justamente pensar esse lugar multissensorial em exposições também, né, em espaços culturais. E aí, Tuca voltou, vou colocar a Tuca aqui. Pronto. Ei. Peguei, gente, desculpa. Pronto. Meu 4G aqui. É isso, é isso. Tuca, você quer comentar mais alguma coisa que você estava comentando? Fez uma fala? Eu falei. Não, então, dando continuidade a isso, eu acho que também é trazer esses elementos para o centro, para a gente aguçar esse sistema de percepção, né? Do cheiro, da cor, de novas texturas e de elementos que passam batido, né? E que a gente está ali também num processo de ressignificação desses elementos. E entrando mais na questão que você perguntou, né, dos chás, eu sinto que são chás, na verdade, de uma longa pesquisa, e aí essas bactérias, elas vêm junto do chá, então não é só um chá, tem todo um lugar das bactérias e também está compondo com esses chás ali nesse crescimento. E eu acho que chega muito nesse lugar de pensar essas novas texturas e trazer essas novas texturas para dentro desse espaço. E no começo eu entendia muito como um rastro do corpo, né? Então esse lugar de reminiscências ali do meu corpo que estava nesse confronto com o mundo, com o exterior, com o gênero, com todas essas camadas, e aí também poder entender que tem outras matérias que também estão nesse sistema de mutação e numa dificuldade ali também de se entender como um ser de longo tempo de vida, né, uma longa estadia, porque é uma composição de muitas contaminações na composição de vida desses seres. Então, eu acho que me encontro muito aí nesse espelhamento também com elas, sabe? De assim, entender como reminiscências, mas também hoje em dia eu entendo como o próprio corpo foi somando esse lugar do rastro e foi se tornando o corpo ali em ação, né? E aí eu gosto também de pensar esse lugar do micro, né, do bacteriano, de uma coisa que está muito intra dentro da gente, no campo do invisível, com um lugar também celeste, né? Então, quando eu estava escrevendo sobre esse processo, algum tempo atrás, eu pensei muito no lugar da estrela também, que ela tá ali, a gente vê ela, mas de alguma forma também ela já está no passado, né? A gente vê a imagem dela, mas ela talvez já até se colapsou, já foi, também como a própria cadência da estrela, né? Da estrela cadência, então dessa passagem que você consegue ver esse rastro rapidamente no céu, então um lugar assim que de alguma forma não tem como captar. Ele é quase incaptável, sabe? Ele tá ali, mas ele não tá ali, então um lugar também de uma esquiva, de um aparecer que não se completa, sabe? Então é esse lugar do orgânico que está sempre muito
dificuldade de se erguer numa questão perene, de um longo tempo, né? Então, é lidar também com essas efemeridades e como lidar com elas, né? Eu acho que é uma questão central do meu trabalho há muito tempo, porque para fazer essa exposição para o Solar foram muitas camadas com a Ana, né? De confiança também, sabe? Agradeço muito, inclusive, o acompanhamento com ela, o Solar poder também tá recebendo trabalhos que eles podem, tal qual a vida, né, pode calhar ali num erro, numa contaminação, de vir mosquitos, né, moscas, já chama também outras vidas que não são as nossas. Então, eu acho que é muito esse lugar do possível erro, que já deu erro várias vezes, e os erros também vão me levando a outros caminhos do trabalho, assim. Então, o que eu gosto muito de trabalhar com essas materialidades é esse não controle total, sabe? Não é a partir de um lugar branco que aí você faz toda a fábula. Tem superpotência nisso, mas eu me vi ali num atrito com isso, num não conseguir lidar também. E aí eu acho que elas chegaram nesse carinho, assim, nesse conforto de entender que também os erros fazem parte do processo e também ditam como ele vai surgir dali, e a partir dali vem um fungo que dá uma nova coloração. Quando eu encostei ela no ferro, veio a oxidação, que já faz parte desse trabalho. E tudo isso, assim, quintal de casa, um lugar assim, apoiei sem querer num ferro, tocou, uma formiga veio uma mosca, deixou um rastro, sabe? Bateu num fungo que estava na parede. Então, esses lugares que, né, desse dia a dia, desse rotineiro, que às vezes são muito mínimos, a gente não para se atentar, porque são muitas camadas, e essa camada é um pouco de trazer o invisível também para dentro do solar, e esse lugar do tempo, né, cada dia é uma coisa nova. Vocês sabem até mais que eu como é que está agora, né? Porque há 4 dias atrás era uma coisa, no dia que eu fiz, 2 dias antes era outra, no dia da abertura já era outra coisa. E eu tenho certeza que no Alô, dia Abessa. já Deve vai. estar assim, Já fervilhando. deve estar uma carninha ali. É um pouco isso. Tá assim, essa dança que tem acontecido ali, né? Uma coreografia. Exatamente, que você coloca pra gente todo dia quando a gente chega no nosso educativo, a gente sempre vai lá olhar, ai, vamos lá ver como que tá, né? Então a gente tem acompanhado e é isso, né? Quando a gente acredita, acho que acreditar nessa possibilidade, acreditar que existe ali uma interação, que existe um ciclo que vai surgir sem necessariamente sem ter o nosso controle, né? A gente consegue ver esses novos caminhos, essas novas vidas, essas novas possibilidades assim que vão surgindo, né? Esse transbordamento que, né, que é o nome da exposição, acho que vida transbordante, né? Esse transbordamento que acontece. E o que vocês trazem, né, dessa relação, tanto IA quanto Tuca, assim, eu acho que é uma provocação. Acho não, é uma provocação para nós, porque esse lugar é um lugar muito difícil, né? A gente está aqui muito falando, todo momento estou falando, né, de não estar nessa hierarquia. Só que a gente sabe que o mundo que a gente vive é isso, né? Automaticamente a gente já se pensa nessa hierarquia, né? Em relação a esse universo todo. Então, é um caminho assim que a gente repensa e reflete sobre tudo isso. E aí, queria aproveitar, né, que a gente está falando sobre nossos caminhos, sobre essa multiplicidade que acontece assim a partir das obras de vocês. Queria então provocar vocês, né? Como vocês têm pensado essa multissensorialidade, assim,
Tuca também trouxe a questão das texturas, né? Essa interação também com cada meio que você foi ali colocando, né? E aí foram surgindo novas narrativas, novas possibilidades, novos caminhos ali, né? E há também vocês trabalham com a água, né? Utilizam o elemento da água e é um elemento também que dá para a gente começar a pensar, né, uma multissensorialidade a partir de uma mediação, né? Pensar esse além da visão, pensar em outros sentidos que podem ser acionados, né? A gente, obra do Tuca, por exemplo, já estamos sentindo algum cheiro. Então, além da questão das cores, né? Já tem cheiros ali surgindo. E a obra de Iá, ela vai falar mais um pouco, mas pensar, né? Como a gente pode pensar essa multissensorialidade, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso, inclusive pensando, né, se talvez não exista, né, e Iá vai comentar um pouco sobre essa questão, mas é isso, se ainda não exista, né, uma multissensorialidade, ainda assim ainda está muito visual, como será que a gente pode pensar em acionar outros sentidos, né? Então, eu queria fazer essa provocação para vocês, pensando muito nessa questão também, tanto da interação, né, do nosso corpo aí com a ecologia, e também pensando na acessibilidade, como eu introduzi a fala, a multissensorialidade para acessibilidade, ela é muito enriquecedora, porque uma coisa é uma pessoa, por exemplo, com deficiência visual ir até a exposição tem audiodescrição, né? Mas é uma exposição toda que a experiência vem, a fruição só vem por um único sentido, né? Que é o sentido visual. E a exposição Vida Transbordante os Desejos do Mundo já tem essa questão de trazer outros elementos, né? E aí, pensando assim na obra de vocês, queria que a gente refletisse um pouco sobre isso. Posso falar? Pode falar. Uhum. É porque eu acho que eu não falei também, eu queria pontuar uma coisa. O trabalho que vai estar lá no Solar, que ele está lá, né? Ele é ativado no dia 30, mas ele se intitula Quando a Guanabara Sobrepôs o Aterro. É uma proposição de criar uma imagem ficcional, mas também algo possível de acontecer dentro dessas ações da camada de ozônio, essa febre do mundo, enfim, são possibilidades que podem acontecer dentro desse aterramento, né, que rola. E aí, pensando nessa criação dessa imagem, mas também, para além disso, é muito propor essa relação com essa água. E aí, coletar essa água, parto de uma ideia de realocar essa água para o espaço, mas uma tentativa de movimentá-la também, de ultrapassar o que planifica, o que cria essa borda em torno dela. Assim. Então, ter essa água, coletar e trazê-la, encapsulá-la, tenta, né, faz essa tentativa de criar essa imagem dessa água se movimentando dela, se movendo por onde ela quiser, porque ela tem esse poder. E aí trazer ela para o solar, para essa cápsula. Tem um processo que vai acontecer, né, que acontece quando eu encapsulo ela, porque tem uma tampa, uma rolha de cera, de carnaúba e mel. Acho que tem um pouco de cera também. E aí, cera de abelha. E aí eu tampo e rolo algo ali dentro. Como é um trabalho, é a segunda vez que eu faço, terceira, na verdade.
E das primeiras eu tive que botar tipo cloro, porque deu dengue, porque eu não tampei, enfim. Mas essa é a terceira vez que eu experimento esse trabalho. Então, teve um início que eu fiquei em crise, assim, por conta dessa água. Mas eu entendi que é uma água coletiva, né? Não é só minha. É também uma água que está em mim também, uma água que está... E fiquei pensando também, todo mundo é descarga, né? Tipo, todo mundo usa a água de forma... todo dia. A água ela é usada de uma maneira que não é para fazer arte. Então, fiquei pensando, assim, sobre como a ética ainda é uma proposição, uma pergunta que eu faço para mim, e nessa tentativa de também de não fechar um assunto, né, uma questão, porque é uma discussão a ser falada coletivamente, né, porque de uma forma a Guanabara só minha, não é minha, não é só de uma pessoa, acho que é de todas que compartilham e que convivem, e é um trabalho recente assim também. Então tem muitas perguntas ainda a ser feitas dele e muitos caminhos sobre essa água. E aí a gente até conversou, né, sobre como trazer mais experiências sensoriais. E aí eu tinha sugerido de trazer um pouco dessa água, deixar essa água disposta para senti-la ou sentir o cheiro. Acho que são alternativas que a gente vai pensando também durante o tempo, né? Mas acho que é interessante, por exemplo, deixar um pouco de água ali do lado, ali perto, próximo. Acho que é uma boa ideia. Eu adorei. Acho que também a nossa equipe do educativo, né, as nossas arte educadoras que estão ali na frente, fazendo essa arte educação, acho que ter esse material vai ser muito incrível. Porque é isso, né, Iá? A gente aprende na escola que a água não tem cheiro. É isso que a gente aprende. Né? Porém, não sei se eu concordo muito. Para mim, tem. Dependendo da água, tem cheiro sim. Sim. Inclusive, gosto, né? Sim. Então, olha aí, eu não sei se eu estou sendo muito polêmica, mas é isso, gente. Para mim, água tem. Então, acho que vai ser assim, muito importante, porque permitir essa aproximação, né? Que essa questão da multissensorialidade é isso. Às vezes, na própria obra, tem alguma questão ali, até por segurança, né? De aproximação e tudo mais, a gente não consiga fazer com que esse público tenha realmente ali uma fruição, né? Uma fruição ali total chegando próximo, já que precisa de ter uma segurança, né? Por exemplo, a obra de Iau Cápsula, onde ela vai colocar essa água, é de vidro, né? Então requer um cuidado. E essa possibilidade de ter um pouco dessa água para que a equipe use nas mediações e o público possa se aproximar e cheirar, né? Acho que vai ser incrível, porque é isso, assim, a gente também trabalhando, né, esse sentido olfativo, alinhando com a experiência da arte e educação. Acho que vai ser incrível. Gostei muito da sua proposição, Iá. Tuca? Eu fiquei muito feliz quando eu soube que eu ia estar do lado do Rubens, que o Rubens ia ser minha vizinhança, porque a partir do momento que a fermentação acontece nas águas, começa a exalar um cheiro, né? O cheiro justamente dessa fermentação, dessa simbiose que está acontecendo ali. Então, quando a Ana falou que o Rubens ia estar do meu lado, o Rubens me explicou o trabalho, eu falei, ai, que bom, porque
eu falei, a gente vai fazer um jogo de cheiro no espaço, né? E o Rubens chega com o cravo, a canela, e aí eu venho com hibisco, com chá verde, com cheiro de fermentação. Então, acho que também o cheiro do trabalho do Rubens é muito acolhedor, né? É muito gostoso. E o cheiro do meu trabalho já cria um certo incômodo no espaço. Então, eu achei que ficou ali um combo de cheiros e de trabalhos que trazem muito esse lugar do olfativo, de uma percepção aguçada, de você querer chegar perto, de você querer sentir o que está acontecendo ali, o cheiro que está acontecendo ali. Os dois têm uma composição, né? Não é só um cheiro que impera, é um cravo que vem numa canela, que vem no outro, no cambiar desses dois cheiros. O meu também vai, com o tempo, né, ficando mais forte, ficando um cheiro avinagrado, né? Um cheiro assim, bem do vinagre, bem desse lugar. Então, acho que o trabalho vai ganhando essa camada do cheiro com o tempo, e também a partir do momento que eu, né, porque a ação ela vai acontecer de uma forma que eu vou ativar essas membranas e dispor elas no ferro. E quando eu dispor elas no ferro, eu já vou fazer ativações ali naquela película. Então, ela vai ficar exposta a público, né? Ela vai ficar ali, justamente porque eu quero captar a oxidação do ferro, uma estrutura rígida, um lugar que está ali diagramado, soldado, sabe, de pé, que ele por ele mesmo vai ficar ali anos sofrendo outros processos de ferrugem, de oxidação, com esse corpo mole, esse corpo que não tem muita composição, não consegue se erguer no espaço. E aí, quando eu dispor essa membrana ali, ela vai estar totalmente... Ela é efêmera, né? Então, eu não estou nessa preocupação de como é que ela vai sobreviver, se algum toque pode ter interferência. Eu acho que é justamente a partir desse momento sobre a interferência, sabe? Eu quero mesmo que ela esteja disposta a contaminações, inclusive porque eu acho que esse processo todo nesses 2 anos foi um processo muito interno, dentro de quarto, dentro da casa, num lugar bem casa, quintal. E eu trabalhava mais com a membrana já seca, a película já seca, sabe? Ou talvez a gravura dessa película num papel, enfim, desdobramentos, né? Desse corpo e não o corpo em si. E aí eu quis trazer justamente esse lugar do crescer e talvez sim um certo incômodo, sabe? Um certo cutucar ali, porque tem um cheiro, por isso que eu nunca quis também... achei que ele não poderia estar em contato, né, com um lugar expositivo. Mas eu quis também tirar, porque é tão lindo o jogo das águas, né? E eu queria trazer também as águas para o processo. E quando eu tiro toda essa etapa, vira outra coisa. Não se sabe muito bem. E eu sempre gostei disso também. Eu acho que foi super um processo de tipo, será que eu levo isso a público, sabe? Essa feitura, esse processo, ou se ele fica mais no lugar do mistério. Só que a água é tão misteriosa, né? As águas são tão misteriosas, e esse lugar do lago, né? Eu acho que eu ativo muito esse lugar, esse arquétipo, né? De um lugar onde muita coisa está ali borbulhando. Normalmente são seres embrionários, seres quase invisíveis, parece uma água parada, mas também ninguém se sente tão, né, não tem às vezes uma coragem de colocar a mão ali, colocar o pé ali, adentrar aquela água, porque é uma água que carrega todos esses mistérios, né? Então achei que não perderia, o trabalho não perde, na verdade ele ganha trazendo essas águas para o espaço, né? E esse lugar
do mistério, da visualidade, do cheiro e da textura, né? Eu acho que me pega muito o lugar da textura e eu acho que ele é um lugar que ele sai muito da visualidade, sabe? Sai muito desse lugar do que está intacto, do que só está no campo do visual. Eu acho que vem muito para o corpo, né? Vem muito para esse lugar da materialidade, dessas outras composições, de um toque que gera ali um toque a uma nova textura, né? Que a gente não é muito acostumado. Então, para mim, fica muito esse lugar da multissensorialidade do cheiro e da textura, assim. Eu acho que no meu trabalho é o que acaba imperando mais. Não, é isso. É muito incrível, assim, ter essas possibilidades no trabalho de vocês, porque eu acho que é isso, saiu muito o cheiro, né? A gente falou muito do cheiro aqui e tu trouxe também a textura. O cheiro tem um poder muito grande, né? A nossa memória olfativa é espetacular, assim. Então, você trabalhar com esse cheiro, aí você também comentou sobre essa disputa do ambiente, né? Já que você está ali do ladinho do Rubens. E isso é incrível, né? Tem um cheiro que é mais agradável, vamos dizer assim, né? Um cheirinho de canela, um cheirinho de manjericão, de hortelã, anis estrelado, né? Que tem ali da obra do Rubens e faz a gente pensar. Quando a gente sobe a escada e vem essa brisa, né? Automaticamente eu sempre lembro assim de casa de vó, sabe? Já lembro também de chá, tá? Uma coisa de chá, um bolinho, né, com a canelinha ali em cima. Então, a minha memória olfativa já vai para esse lugar. E aí, quando a gente, né, tem essa experiência olfativa com a sua obra, é isso. Aí você já tem um deslocamento diferente, porque e que é importante, né? A vida não é só a gente ter experiências, né, colocadas aí com significados que a gente coloca, né, que são significados agradáveis, bons, né? Mas também ter outras experiências que talvez, né, a gente não se agrade tanto, mas é super importante, né? A gente está falando aí de um repertório sensorial também. A gente tem que ser estimulado de diversas maneiras. Então, assim, é sensacional. E quando você fala dos mistérios, desses vestígios existentes na água, né, super dialoga com IA, né, IA, porque acredito que vem muito nesse lugar também, né, desses mistérios existentes ali, né? Sim. E sobre essas memórias desses lugares, que não são lugares, né? Acabam sendo só paisagens, mas que no fundo tem milhões de coisas, né? Tipo, arraias mil, 6 espécies de arraias. E essas arraias, as arraias estão muito tempo no mundo, né? Então, fico pensando nesse berço dessas arraias que habitam a Guanabara, sabe? Quem são elas? Aquelas... Exato. mas que são o trabalho que está sendo apresentado nessas o trabalho vai se revelando assim também o que está profundo, né? O que é mistério, o que não se dá para ver ou saber. É isso, aproveitando esse gancho, a revelação, como Iá e Tuca comentaram, a revelação, né, acontecerá no dia 30 de setembro, onde teremos o Festival de Performances, e aí as obras serão ativadas, tanto a obra de Iá e de Tuca, né? Então, já aproveito para convidar vocês a estarem com a gente nesse dia 30 na abertura, lá no Solar, na segunda abertura, né?
no Solar dos Abacaxis, que fica localizado na Rua do Senado, número 48, no centro do Rio de Janeiro. E para a gente ir caminhando aqui a nossa prosa, queria fazer uma pergunta final, pensando as possibilidades das dimensões pedagógicas, né? A partir da obra de vocês, pensando o tema também da exposição, quais temas, quais conhecimentos podem ser trabalhados assim em sala de aula, ali no chão, né? Pensando que a gente está fazendo essa sequência de lives, né? Essa formação, pensando em educadores, também para a sociedade civil, mas pensando muito nesse local da educação. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que vocês têm pensado sobre isso. Quem? Questões. Eu acho que é interessante, dentro da minha prática e também do Tuca, não sei, acho que das outros artistas, pensar para além do que é humano mesmo, assim. Existe uma separação entre as coisas que estão vivas e eu acho que essa provocação deveria ser um assunto pedagógico, assim, dentro da prática pedagógica. Uhum. Tendo em vista alguns problemas que a gente está vivendo, assim, tendo em vista o genocídio, o ecocídio, porque a partir dessa diferença, né, essa separabilidade, as coisas vão sendo extinguidas, né? Então, pensar esse espaço que acontece essas coisas, né, que no caso é a vida, é o mundo, acho que é uma ótima ação pedagógica, assim, Também pensando acho. a nossa urgência. Não sei, acho que poderia falar mais, acho que fala aí, Tuca. Amiga, eu gostei muito do que você trouxe e eu sinto que tem um lugar transdisciplinar ali, eu acho, com o lugar da biologia, da ciência, que eu acho que, nossa, né, ter contato com essas áreas, inclusive eu sinto até falta de poder ter essas trocas com professores, com pessoas que entendem mais dessas minúcias, dessas reações, desse local. E eu sinto muito também que tem um lugar de uma ética com o material, de certa forma, com pensar esse lugar ético, estético, político da matéria, né? E de como, por exemplo, como é que a água da Guanabara chega ali, como é que esses rios são desviados, dessa entrada não chega mais, então já vem para uma hidrografia, já vem para um lugar de cidade, e aí também deslocar e trazer isso para o centro, sabe? Eu acho que tem um lugar de um cuidado com essa matéria, de um deslocamento dessa matéria para um olhar cuidadoso com ela, sabe? Então, eu acho que passa por esse lugar e somando muito no que a Iá falou, eu acho que tem esse lugar de tentar esgarçar essas fronteiras, de tentar pensar que esse entre ele coabita e ele é um lugar em si, né, dentro dessa dicotomia que a gente coloca entre cultura e natureza, entre urbano e não urbano, né? Então vivemos numa cidade urbana com a maior mata urbana do mundo. Vivemos um lugar que são muitos rios que não são mais rios, mas eles são sim rios, eles têm as nascentes, eles têm onde desembocar, e entender também esses processos de canalização, literalmente, desses rios, sabe? E de também acho que a gente já vive nesse urbano que ele é muito
que tem isso é natureza urbana mesmo, mas tentar olhar isso com menos separabilidade e mais entendendo como uma ecologia que está ali, que cria esses corpos, essas coisas híbridas, né? Que não é rio, mas também é uma água que está ali correndo. Então, tipo, eu acho que tem muito esse lugar de atenção, sabe? Que eu acho que enfim, é muito urgente, né? Atualmente, a gente está discutindo esses lugares, esses atravessamentos da cidade, né? Nossas ações em cima desse espaço, sabe? Então, eu acho que eu vejo muita potência na exposição como um todo desse lugar, sabe? Sim, super concordo com vocês. Eu acho que partindo, né, desse lugar que vocês falam, dessa chave dessa questão da separabilidade que existe, né? Acho que vai possibilitar isso, a gente estar mais atento, mais cuidadoso às interações, observar o que acontece também, né? Sem a nossa agência, porque a natureza tem a sua própria agência, né? Por exemplo, as árvores se conectam pelas copas, pelas raízes, não precisa de nenhuma interação humana ali no processo, né? Se conectam e se retroalimentam, por exemplo. Então, eu acho que esse é um caminho fundamental mesmo para iniciar, né, as abordagens pedagógicas e ir pensando também, se desdobrando nesses outros temas que você tocou, né, Tuca? Então, é isso, biologia, geografia, tem muita coisa que dá para ser abordado, sociologia também. Então, eu quero agradecer vocês. Estou aqui verificando se temos comentários, temos perguntas. Não temos. Então, quero agradecer vocês demais pela participação. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, podendo ter essa aproximação. A gente já conversou um pouco, né? Mas ter um segundo momento e esse momento sendo transmitido para que outras pessoas acessem e também possam refletir sobre todas as questões que a gente apresentou aqui e pensar como esse tema pode ser colocado no campo da educação, né? Seja ela formal ou não formal. Então, agradeço demais. Antes aqui de passar para tu e Iá fazerem uma fala final, vou convidar mais uma vez a todos os educadores e público que está participando aqui para a nossa visita mediada no dia 23, às 3 horas da tarde, no sábado. Também convido para o Festival de Performance, dia 30, onde vocês verão obras de Tuca e Iá ativadas. E aproveito para dar outros recados também. Visita mediadas para o público espontâneo. Elas ocorrem todos os sábados, às 3 horas da tarde. Essas visitas também têm acessibilidade em Libras. Então, se você conhece pessoas surdas, pessoas com baixa audição, né, que são fluentes em Libras, chamem também para viver essa experiência. A nossa arte educadora Tainá está estudando esses sinais para abordar, né, e possibilitar a fruição da comunidade surda na exposição. E é isso. Vou passar para vocês fazerem uma fala final, depois eu dou um tchau aqui e a gente encerra. Iá, Tuca? Obrigada. Eu queria agradecer ao Solar, você também, a você. E é isso. Dia 30 a gente está lá ativando os trabalhos. Bora. Bora. Bora, vai ser. Boa noite. Vai ser maravilhoso. Tuca?
Eu também agradeço muito ao Solar essa oportunidade. Eu acho que está sendo um processo muito, muito rico, com pessoas muito dispostas a estar trocando, a estar conhecendo o processo, a fazer uma pesquisa mesmo. E muito bom a sua mediação. Agradeço muito as conversas também com o Educativo. Vocês estão fazendo um trabalho incrível lá na exposição. E muito bom ouvir a Iá. A gente tem toda uma proximidade, mas quando está nesse lugar de falar do trabalho e tal, acho que tem sempre camadas que a gente vai descobrindo, né? Então, fico feliz de estar aqui. E é isso, dia 30, espero vocês. Quero todo mundo É lá. isso. Muito obrigado quem nos acompanhou. A live vai ficar aqui gravada. Então, podem divulgar, podem assistir depois. E é isso. Uma ótima noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.